Olá, pessoal, tudo bem? Este vídeo de hoje é para agradecer a todos aqueles que, durante esse período de tratamento, em que iniciei a quimioterapia em novembro do ano passado e até agora, né, passando por uma cirurgia no dia 6 de maio, estiveram então intercedendo por mim, orando por mim, pessoas muitas vezes que eu nem conheço e que tiveram esse carinho, esse cuidado de estar pedindo, né, a Deus que entrasse com providência na minha vida, na minha saúde. Então eu demorei um pouco a fazer esse vídeo porque eu queria passar por todas as consultas previstas no momento pós-operatório para passar algo mais concreto para vocês. Então, como falei, dia 27 de maio, eu fiz então a retirada dos pontos, né? Visto que foi uma cirurgia extensa, com um corte que pegou mais de 40 pontos, né? Só do lado externo. Foi um corte vertical, né? E eu retirei aí alguns órgãos do sistema reprodutor, que foram útero com o colo do útero, trompas e ovários, além também de remover alguns tumores que estavam localizados no meu peritônio. Para quem não sabe, o peritônio é um revestimento que nós temos entre a musculatura abdominal e os órgãos que se encontram localizados nessa região. Então, o câncer, né, o tumor maligno, ele já tinha se espalhado para essas regiões. Daí a importância de eu ter passado por 6 ciclos de quimioterapia, né? Iniciando em novembro de 2024, encerrando em março de 2025. Foi a combinação de 2 quimioterápicos, que foi o paclitaxel mais a carboplatina. E dali então começou, né, o processo pré-operatório e a cirurgia foi realizada no dia 6 de maio. A retirada dos pontos no dia 27 de maio foi super bem sucedida, né? Assim como todo o período pós-operatório. Não tive, graças a Deus, nenhum tipo de complicação. Estou me recuperando ainda, porque é uma recuperação um pouco mais lenta, né? Esse período pós-operatório, a gente precisa ter algumas restrições, voltando aos poucos à vida normal, né? Lembrando que foi um corte bem extenso, então por fora já está tudo sequinho, mas por dentro ainda estou no processo de cicatrização, né? Porque existem camadas de pontos aqui. E quando passei na consulta do dia 27, Deus preparou tudo de uma forma assim, muito surpreendente até, porque eu tive a oportunidade de ser consultada pela médica que fez a minha cirurgia, que é algo raro, porque a gente não tem como escolher. É o médico que estiver na vez. Muitas vezes ela está em cirurgia, então ela não tem como descer para o ambulatório para atender. E Deus, ele deu essa oportunidade de nós nos reencontrarmos, e ela ficou assim muito feliz, muito radiante quando pegou o resultado da minha biópsia, em que todas as amostras foram 5 amostras, se eu não me engano, sólidas, né? Amostras de tecido.
dos pontos que eles consideravam que tinham uma grande indicação de ainda ser tumorações ativas da neoplasia, né, do câncer. E ela viu que estavam com ausência de malignidade. Ou seja, todos aqueles pontos que eles ainda estavam acreditando serem câncer ativo, na realidade eram pontos cicatriciais que já estão com ausência de malignidade. Inclusive o próprio tumor que foi retirado, um tumor de 12 centímetros, ele já havia regredido também, saindo do estágio de malignidade para um estágio intermediário, que é um tumor que eles classificam como tumor borderline, que é um tipo de tumor que ele possui características de ambos os tipos, né? Algumas características benignas, não sendo tão invasivo quanto um maligno, porém provocando também ascite, enfim, tendo algumas características também de tumores malignos, né? Ele não pode ser considerado como um tumor benigno. E ela atribuiu esse resultado a uma boa resposta à quimioterapia, e todo o tempo falava que glórias a Deus, né? Porque esse resultado, a gente sabe que os médicos eles fazem o que está a seu alcance, mas as respostas do organismo são respostas individuais e que tudo depende da ação de Deus em nossas vidas, né? E eu vejo então a mão de Deus em tudo isso. Eu já me considero curada, mas é muito cedo ainda considerar isso para a medicina, porque segundo o oncologista, né, que eu tive também uma consulta ontem, no dia 6 de maio, desculpa, no dia 6 de junho, ele confirmou tudo que a doutora Franciele Keller já tinha me passado, né, cirurgiã, e disse que como eles precisam observar mais, eles ainda não vão falar em remissão, né? Eles preferem observar um pouco mais, mas que eu já podia ficar descansada, que eu não ia precisar fazer outros ciclos de quimioterapia, nem com o mesmo quimioterápico, nem outro, e que também não iria fazer uso oral de nenhum tipo de medicamento, que somente em agosto eu estarei retornando para fazer um exame de imagem, né, que é uma tomografia, e em setembro retornarei então à oncologia para estar me certificando, atualizando o meu estado de saúde, tá? Em julho eu vou retornar para o acompanhamento pós-cirúrgico, lá com a equipe da cirurgia ginecológica, né? Porque farão 2 meses então da cirurgia, eles precisam rever, mas é isso, né? Eu já glorifico a Deus porque realmente eu vejo a mão dele em todo momento na minha vida durante esse tratamento, né? E continuo agradecendo a cada um de vocês que intercederam por mim. Agora é a fase de agradecimento, né? Vocês que oraram pedindo já podem orar agradecendo. Agradeço também as mensagens, cada um que entrou em contato comigo nas redes sociais, aqueles também que puderam estar aqui
me visitando durante o período de recuperação, tá? E agora é só vitória, tá bom? E mais uma vez, né? Mais do que nunca, dizendo que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.